A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar para nós uma mensagem, uma pergunta, uma opinião, uma crítica, uma sugestão, fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo aqui na tela, que é o 994661010. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem aqui no programa, de responder a sua pergunta e também de saber qual é a sua opinião ou a sua crítica ou sugestão para os instantes finais. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Durante meses, nós estivemos estudando, as profecias, as mensagens desses últimos 12 livros do Antigo Testamento. E você já sabe, Nós estudamos a profecia, interpretamos a profecia dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo original, mas também falando da atualidade dessa mensagem para as gerações futuras. Permita-me lembrar aquilo que você já sabe. Se esses livros foram preservados, se esses livros foram inclusos no cânon, é porque Deus não queria falar só para aquela geração. Se Deus quisesse falar apenas para aquele povo daquela época, quer seja o povo de Israel, ou os edomitas, ou os ninivitas, não haveria necessidade de os livros serem preservados e inclusos do cânon. Mas, embora essa mensagem tenha um público-alvo, um destinatário original, ela também aplica-se às gerações futuras. E na medida do possível, nós extraímos essas profecias, interpretamos as profecias e falamos também da atualidade dessa mensagem. Já estudamos 11 dos 12 livros denominados de profetas menores e recentemente estamos estudando as profecias do livro de Malaquias. Ele que é o último dos livros denominados de profetas menores e também o último livro do Antigo Testamento. Em programas anteriores, nós estudamos dois temas, O Senhor reprova os sacerdotes, que é o primeiro tema deste livro, e estudamos também sobre a infidelidade do povo na entrega dos dízimos. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o castigo dos ímpios e a recompensa dos justos. Vamos estudar apenas 2 versículos, essa é a verdade, capítulo de número 4, versículos 1 e 2 do livro de Malaquias, mas traremos uma abordagem mais ampla deste tema. Nós não vamos falar sobre o castigo dos ímpios e a recompensa dos justos, baseado apenas no livro do profeta Malaquias, mas tomando por base vários outros textos que estão descritos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ler o que diz a nossa introdução? Nós dizemos assim, que um dos principais temas da Bíblia diz respeito ao futuro da humanidade. Deixa eu explicar algo aqui que eu considero de suma importância. A Bíblia não é apenas um livro religioso. A Bíblia não tem utilidade apenas para aquela pessoa religiosa ou para alguém que se diz cristão. A Bíblia é também o maior documento ao alcance da humanidade. A Bíblia responde aos grandes questionamentos humanos. Ela fala do nosso passado, das origens, de onde nós viemos. A Bíblia fala da criação, como todas as coisas vieram a existir, como Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. No livro de Gênesis, nós encontramos, por exemplo, acerca dos primeiros seres humanos, as primeiras famílias, assim, as primeiras profissões,
como o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade, de forma que, se nós queremos conhecer as nossas origens, nós podemos recorrer à Bíblia, que ela também traz registros, informações importantíssimas sobre a origem do universo, sobre a origem da humanidade. Mas a Bíblia também nos fala sobre o presente. A presente era, o presente século, também já está nas páginas da Bíblia. Que coisa maravilhosa! Embora que a Bíblia tenha sido escrita há milhares de anos atrás, mas ela fala sobre os nossos dias. Quando nós estudamos, por exemplo, aquela temporada sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, nós estudamos diversas profecias que estão se cumprindo em nossos dias, que foram preditas há milhares de anos atrás. Então, os profetas, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, falaram das características dos últimos dias, dos últimos tempos, e nós podemos comprovar a veracidade, a autenticidade da profecia bíblica, da mensagem bíblica, porque o que está ocorrendo no mundo hoje já estava predito há milhares de anos atrás. Mas a Bíblia também nos fala sobre o porvir, sobre o futuro da humanidade, sobre o futuro dos homens, o destino final dos homens. E nós vamos perceber claramente que a Bíblia descreve isto, que no final da história da humanidade haverá dois grupos de pessoas, os salvos e os condenados. Detalhes: Deus não determina quem será salvo e não determina quem será condenado. Essa escolha é pessoal, ela é individual e ela é intransferível. Somos nós, seres humanos, que temos o direito de escolher sobre o futuro da nossa alma. E o momento é oportuno para eu esclarecer aqui que, ao contrário do que muita gente pensa, que a vida termina na sepultura, termina na tumba fria, a Bíblia mostra exatamente o inverso. Na ocasião da morte, o que ocorre é o fim de uma vida física, terrena, temporária, mas tem início uma vida infinita, uma vida no aspecto espiritual que nunca terá fim. E, à luz da Bíblia, a verdade é essa, que a Bíblia deixa bem claro: salvação para uns e condenação para outros. Deus, como justo juiz, não pode dar o mesmo destino aos seres humanos, de forma alguma. A justiça de Deus exige isso, que os ímpios sejam condenados, que os ímpios sejam punidos, sejam castigados, e os justos sejam recompensados. E nós vamos tomar por base vários textos bíblicos para deixar isso bem claro. Nós precisamos pensar no futuro das nossas almas. Não é pecado pensar no futuro no aspecto físico, não é pecado. Então, por exemplo, as pessoas às vezes se planejam para o futuro, às vezes se planejam para a aposentadoria, e às vezes compram bens terrenos. Não é pecado isso, claro que não. Às vezes a pessoa está pensando no futuro e, sei lá, compra uma casa de praia, sei lá, compra uma casa no campo, assim, pensa em pagar aí um plano de vida, enfim, pensando no futuro. Porém, mais importante do que qualquer investimento terreno, físico, humano, é nós pensarmos no destino das nossas almas, para que nós possamos desfrutar de uma eternidade feliz e segura com Deus no céu, e não sermos condenados com os ímpios, os incrédulos e os pecadores. Vamos ler alguns textos bíblicos? Observe aí que a Bíblia deixa bem claro, A Bíblia fala sobre o futuro da humanidade e mostra de uma forma muito evidente que haverá o castigo dos ímpios e a recompensa dos justos. Vamos ler alguns textos? Daniel capítulo 12, versículo de número 2, onde esse texto nos fala sobre a ressurreição.
E Deus, por intermédio de Daniel, deixa isso bem claro, que todos os homens hão de ressuscitar. E uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Dormir no pó da terra significa morte física. Ou seja, aqueles que morreram fisicamente irão ressuscitar. Aí o texto diz: uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno, né? Ou vergonha e desprezo eterno. Então, se alguém me perguntar: professor, existe alguma coisa pior do que a morte? Eu digo sim. É a morte de alguém que é ímpio, incrédulo, pecador. Porque além de experimentar a morte física, no ato da ressurreição também irá para a perdição eterna, como diz a palavra de Deus. Ele até vai ressuscitar, mas para vergonha e terror eterno, desprezo eterno. Jesus também falou sobre esse tema, sobre esse assunto, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 25, versículo 46, quando Jesus está falando da sua vinda em glória, falando acerca do julgamento das nações. Jesus diz assim: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Veja que há dois destinos aqui: castigo eterno e vida eterna. São palavras do próprio Senhor Jesus. Mas não para por aí. Lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos ver ainda em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus falando acerca das duas ressurreições. Se você estiver com a sua Bíblia, você leia, abra a sua Bíblia e confira conosco. Jesus falando acerca de dois tipos de ressurreições. Ele diz assim, capítulo 5, versículos 28 e 29 do Evangelho escrito por João, ele diz: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e dele sairão. Jesus está dizendo que todos os mortos hão de ressuscitar. Todos aqueles que estiverem no túmulo, na tumba fria, ouvirão a sua voz e vão sair dele, vão sair lá do sepulcro. Aí ele diz: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então olha que coisa interessante. Todos os mortos hão de ressuscitar, todos os mortos voltarão à vida, agora uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo, ou seja, para ressuscitarem e serem condenados. Mas não para por aí. Em Romanos capítulo de número 2, versículos 6 a 11, o apóstolo Paulo também vai falar sobre esse tema tão relevante. Romanos capítulo de número 2, versículos 6 a 11. Ele diz assim, ele fala sobre o juízo de Deus nesse texto, né? Deixa eu ler a partir do versículo 5, ele diz: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está dizendo que aquele que é teimoso, que tem um coração impenitente, que acumula para si pecados, acumula também ira, a ira de Deus na revelação do juízo de Deus. Ele diz que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus irá retribuir a cada ser humano segundo as suas obras. Ele diz, a vida eterna, para quem, professor? Para quem, apóstolo Paulo, está destinado à vida eterna? Ele diz, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, aqueles que estão fazendo o bem, estão aguardando um tesouro celestial, que é glorioso, que é incorruptível.
Então, aqueles que estão fazendo bem é porque estão visando um bem maior, celestial, eterno, espiritual. Mas ele diz, olha o contexto aqui, olha o inverso aqui, olha o contraste. Ele diz, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, aqueles que são egoístas, que desobedece à verdade, que obedece à injustiça, o que é que aguarda ele? Ira, indignação. Paulo continua dizendo, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Haverá um dia que Deus há de julgar o segredo dos homens. Haverá um dia que os homens serão levados ao tribunal, ao julgamento, todos os homens serão julgados. Agora, claro, em tribunais distintos, em tribunais diferentes, em épocas distintas, mas todos os homens serão julgados. Paulo deixa bem claro isso, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, o fato de ser judeu não garante salvação a ninguém, ele vai ser julgado também da mesma forma. Mas haverá glória, olha o contraste, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, não é assim? Então, são vários os textos que mostram que o destino final da humanidade haverá julgamento, né? Haverá separação de dois grupos de pessoas. Para uns, vergonha, desprezo, juízo, castigo, indignação. Para outros, glória, incorruptibilidade, não é assim? Bênção, prosperidade, vida eterna, gozo, paz, alegria. E o que é melhor, sabe o que é que eu acho extraordinário na Bíblia? É que eu é quem escolho. Você lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14? Você conhece esse texto. Jesus diz assim, olha, entrai pela porta estreita. E por que, Jesus? Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. De sorte que estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós vamos perceber que Deus deu ao homem, permita-me usar aqui uma ilustração, fazer um uso de uma ilustração para explicar isso. Mas isso é verdade, isso é real. É uma ilustração, mas para nós pensarmos em algo que é real. É como se Deus tivesse dado a cada ser humano uma passagem só de ida, em que as pessoas irão usar no final da sua vida. Então cada ser humano tem um direito de escolher. Olha, eu tenho duas opções para você. Tem aqui uma porta larga, um caminho espaçoso, tem muita gente que vai por aqui. Agora, Jesus diz assim, inevitavelmente esse caminho vai levar à perdição. Nesse caminho largo, espaçoso, nessa porta larga, você vive do jeito que você quiser e que você bem entender. Não quer crer na Bíblia? Não tem problema, vá por aqui. Você não quer obedecer os preceitos divinos? Não tem problema, vá por aqui. Quer viver num mundo de mentira e engano? Pode ir por aqui, não tem problema nenhum, você escolhe. Agora, detalhe, lembre-se que lá no final desse caminho, perdição eterna. Agora, você tem a outra opção aqui, que para entrar já vai enfrentar dificuldade. A porta é estreita, o caminho é apertado, tem pouca gente, você vai fazer parte da minoria, você vai ter que renunciar, você vai ter que levar uma cruz, você vai ser mal compreendido, vão zombar de você, vão escarnecer de você, você será perseguido, você vai enfrentar lutas, provações, tribulações, adversidades. Agora, tenha certeza de uma coisa, no final desse caminho aqui, você vai encontrar com Deus, com Jesus, no céu. Glória a Deus, que bom. Eu sou muito feliz porque eu tenho essa oportunidade de escolher. Você também tem essa oportunidade de escolher, né? Deus não determinou, você vai por aqui e você... Não, essa escolha é nossa. Mas eu gostaria ainda de ler um texto aqui na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, porque nós estamos vivendo uma época, não é assim, em que as pessoas falam muito,
do amor de Deus. E claro, a gente tem que falar do amor de Deus. Claro, Deus é amor, longânimo, misericordioso, Deus é bom. Não é assim? É claro, eu não posso dizer o contrário disso. Agora, eu quero lembrar, à luz da Bíblia, que mesmo Deus sendo amor, longânimo, paciente, misericordioso, Deus também é justo. Eu não posso ver Deus apenas como aquele pai que abençoa, e também é, mas não só isso. Aquele pai que supre todas as necessidades, também é, mas não só isso. Mas eu tenho que ver Deus também como juiz. E lendo a Bíblia, nós vamos perceber isso claramente. Separação entre bons e maus, separação entre justos e injustos. Deus, como justo juiz, não pode dar o mesmo tratamento aos seres humanos. A justiça de Deus exige isso. Os ímpios serão castigados, os justos serão recompensados. Quer ver? Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, olha que coisa interessante. Esse texto, Pedro está falando sobre os falsos mestres. Pedro está dizendo que vai chegar um dia que os falsos mestres irão ser punidos, serão castigados. Aí Pedro traz à lembrança juízos divinos que ocorreram no passado. Formas pelas quais Deus exerceu juízo, castigo, para uns, para os pecadores só. Quer ver? Observe. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: pois Deus não perdoou anjos quando pecaram. Ou seja, Deus criou todos os anjos bons. Todos os anjos eram santos. Todos os anjos estavam no céu. Não é assim? Mas Deus não perdoou aqueles que pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então há um grupo de anjos maus, que, embora tenham sido criados bons, santos e perfeitos, foram expulsos do céu. E onde esses anjos estão? É claro que estudando angelologia, a gente entende que há um grupo que ainda está em liberdade, a serviço de Satanás. Mas eu quero falar de forma mais específica sobre esse grupo que está em prisões, reservado para o dia do juízo. E no dia do juízo, para onde eles irão? Eles irão para o inferno, para o lago de fogo. Então veja, eles estavam numa posição privilegiada, eles estavam no céu, eles estavam com Deus, mas por conta do seu pecado, da sua rebelião, foram expulsos do céu. Todos os anjos maus foram expulsos. Um grupo deles está em prisões eternas e outro grupo deles está em liberdade. E esse grupo aqui específico está em prisões, estão presos, aprisionados até o dia do juízo, quando serão lançados no inferno. Detalhes: e os anjos bons? E aqueles que não se rebelaram contra Deus? E aqueles que não desobedeceram a Deus? Claro, estão com Deus no céu. Permanecem lá no seu estado de origem, seu estado original. Porque Deus não vai cometer injustiça. Ou Deus iria deixar todos no céu, tanto os bons quanto os maus. A santidade de Deus exige isso. Eu vou ter que castigar esse grupo aqui que pecou, mas esses aqui que não se rebelaram vão continuar comigo. Ele continua dizendo: e não poupou ao mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Foi o que aconteceu. O pecado entrou no mundo, a violência começou a crescer de uma forma tão assustadora que no capítulo 6, versículo 5 do livro de Gênesis diz assim: que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Ou seja, os homens viviam fazendo as coisas erradas, pensando em coisas erradas, planejando coisas erradas. Quando não fazia o que era errado, estava planejando fazer. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Deus disse assim: eu vou destruir tudo.
Mas detalhes, ele viu lá uma família justa, ele viu lá a família de Noé. E eu pergunto, ele destruiu também a família de Noé? Claro que não, ele proveu um escape. Disse a Noé que construísse a arca, colocasse dentro da arca os animais, colocasse dentro da arca a sua família, e assim veio o dilúvio, que foi o juízo, o castigo de Deus para aquela geração, mas a família de Noé foi preservada. Veja que aquela população teve dois destinos diferentes. E por quê? Porque a família de Noé era justa, Noé andava com Deus, e enquanto que os demais viviam ao seu bel prazer. E o que foi que acarretou? Juízo para os incrédulos, para os pecadores, e proteção, livramento para a família de Noé. Mas não para aí. Pedro continua dizendo, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra. E você sabe quais eram as práticas pecaminosas daquelas cidades. Você sabe. A ponto de Deus mandar 2 mensageiros. Nós cremos que 2 seres angelicais, mas chegaram ali não de vestes resplandecentes, não de asas, não de auréolas, mas chegaram ali como judeus comuns, como homens comuns, como um cidadão comum daquela época, a ponto dos moradores de Sodoma e Gomorra dizer a Ló, traze para fora esses homens que nós queremos conhecê-lo. E o conhecê-lo aí significa praticar perversões. A ponto de Ló, na hora do desespero, dizer assim, olha, não faça isso. Com esses mensageiros, tem aqui 2 filhas virgens. Não, nós não queremos nada com suas filhas. Nós queremos esses varões aí. E qual foi o resultado disso? Reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Olha que coisa interessante. Condenou-se a ruína completa, tendo-as posto como exemplo. Olha, Deus dizendo assim, através de Pedro, que a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra é colocada aqui como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Deixa eu ler mais uma vez. Condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas olha a diferença. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Veja que esses são alguns dos textos bíblicos que nos mostram isso, a justiça de Deus. Não é assim? Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Deixa eu ser prático. De repente, uma quadrilha de assaltantes entra no banco, numa agência bancária, e de repente eles querem assaltar ali, roubar o banco, assaltar as pessoas, os cidadãos que estão ali. Aí de repente a polícia cercou a agência bancária, separou de um grupo os ladrões, os assaltantes, aquela quadrilha que entrou ali para roubar, para fazer o mal, mas deixou do outro lado os cidadãos de bem, os funcionários, as pessoas de bem, que estavam ali trabalhando, que estavam ali para resolver algumas questões financeiras. A pergunta é, a polícia vai levar todo mundo para ser preso, é? Vai colocar todo mundo na prisão ou vai dar liberdade a todo mundo? Seja sincero, se você for um juiz, resolva esse problema para mim. Vai condenar todo mundo? Dizer se está todo mundo preso, vai todo mundo para a cadeia? Eu acho que não, né? Eu acho que você não vai prender os funcionários e também prender os cidadãos de bem, não, né? Eu acho que não. Não, abre as portas, pronto, solta todo mundo, pode todo mundo ir para casa? Vai mandar todo mundo para casa? Eu acho que não. Eu acho que a justiça exige isso aqui. Esses cidadãos de bem aqui, esses trabalhadores, eles vão receber um apoio psicológico, vamos fazer um atendimento médico, saber quem é que está precisando tomar um calmante, vamos, não é assim? Ajudá-los, beneficiá-los aqui. Agora, esse grupo aqui, que entrou fortemente armado, que deu coronhada, que ameaçou, esse grupo aqui vai ser preso. Num país sério, é isso que acontece. Agora imagine Deus, o justo juiz. Então, da mesma forma que Deus, lá
para aquela geração diluviana. Da mesma forma que a justiça de Deus diz assim, eu vou castigar essa geração aqui, que só vive fazendo o que é errado e pensando no que é... Epa, tem uma família justa lá, vai destruir também? Não, a justiça de Deus diz, não, essa família aqui eu vou prover um meio de escape. Aí os anjos se rebelaram, a justiça de Deus disse assim, esses que se rebelaram, vou expulsar todos daqui, alguns eu vou até colocar em prisões, outros eu vou deixar em liberdade, mas alguns eu vou colocar em prisões. E no final, todos irão ser condenados. Agora, e os anjos bons? Vai ser condenado também? Não, a justiça de Deus disse, não, esse aqui vai permanecer comigo. Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir todo mundo e manda os anjos destruir. Não, peraí, não, vamos destruir, mas primeiro vamos mandar os anjos tirar Ló e a sua família de lá. Quando eles saírem, a gente mete fogo aqui, a gente destrói. É assim, a justiça de Deus é assim. Deus não pode dar o mesmo tratamento a todos. Deus dá as oportunidades a todos. O direito de escolha é individual, é pessoal, é intransferível. Agora, a justiça de Deus exige isso. E o livro de Malaquias vai reforçar essa tese. No livro do profeta Malaquias, encontramos mais uma referência acerca deste tema, onde o Senhor diz que todos os soberbos e os que praticam o mal serão queimados, mas para os que temem o seu nome, aqueles que temem a Deus, brilhará o sol da justiça, glória a Deus, como nós veremos a seguir. Veja o que é que Deus diz através de Malaquias, diz assim, pois eis que vem o dia. Que dia é esse? Dia de juízo, dia de castigo, dia de sofrimento, queimando como fornalha. Olha, permita-me dizer isso, tem pessoas até brincando com o inferno. Tem pessoas até almejando e desejando ir para o inferno. Sabe por quê? É simples, eles não têm nem ideia do que é inferno, ou não acreditam que o inferno existe. Porque se ele fosse lá, pelo menos em sonho, pelo menos sonhar com o inferno, ele nunca mais queria ir lá. Mas ele pensa que é conto de fadas, ele pensa que esse livro aqui é um livro lendário, pensa que isso é uma invenção religiosa, aí zomba, brinca. Aí alguém vai para um podcast da vida e diz assim, olha, se for para ir para o céu com esses crentes aí, eu prefiro ir para o inferno. Não é assim? E eu tenho compaixão dessas pessoas, que nos carnavais da vida, aí alguém pergunta assim, Jesus ou inferno? Aí diz assim, inferno, a gente quer o inferno, porque pensa o quê? Que o inferno é aquele lugar que ele vai tomar cerveja, que ele vai brincar, curtir a vida, não é assim? Só que a realidade bíblica é que o inferno é um lugar de dor, de sofrimento, que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aí Deus está dizendo através de Malaquias, que veio o dia queimando como fornalha. Mas para quem? É para todos os seres humanos? É claro que não. Ele diz, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. Você já viu o fogo de palha, né? Que logo queima, se destrói rápido, assim, o fogo se alastra rápido. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, vai vir castigo aí. E esse texto fala de forma mais específica, não é? Sobre o período da grande tribulação, sobre o período em que Deus há de mandar fogo sobre a terra. Vários outros profetas falaram sobre isso. Por exemplo, o livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 18, diz assim, falando desse dia de juízo, de castigo, de sofrimento, diz assim, 1:18 de Sofonias, nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, porque hoje é assim, né? Num país corrupto como o nosso, se tiver dinheiro, se tiver uma posição social, então a pessoa é uma pessoa de influência, nem sempre é condenado. Vou melhorar a frase, geralmente não é condenado. E se for condenado, alguém cancela a condenação. Por quê? Porque tem status, tem posição, tem dinheiro, tem amigos, com muito respeito aos magistrados desse país, mas você sabe, isso é uma realidade. Isso é algo notório, visível e perceptível.
Agora, Deus está dizendo aqui, através de Sofonias, que nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Eu quero ver alguém, no dia do juízo final, querer subornar alguém, querer subornar o justo juiz. É impossível, não tem como. Prata e ouro, posição social, não vai impedir, não. Aí o texto diz, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então isso está falando de quê? De um período de sofrimento, de castigo. Capítulo 3, versículo 8 ainda de Sofonias diz assim, portanto esperem por mim, diz o Senhor, espere pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Deus está falando o quê? De juízo, de castigo. Aí ele diz assim, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Se lemos o contexto, nós vamos perceber isso. No capítulo 3, versículos 13 a 15 de Malaquias, tinha pessoas que estavam se sentindo desfavorecidas ou desprivilegiadas porque estavam guardando a palavra de Deus. Observe, Malaquias capítulo 3, versículo 13 a 15, diz assim, vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda pergunta, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Pessoas lá, contemporâneas de Malaquias, dizendo assim, é inútil, não adianta servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Como que diz assim, não adianta servir a Deus. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Eles diziam, né? Os homens contemporâneos de Malaquias. Os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam, o Senhor escapam. As pessoas estavam dizendo assim, não adianta servir a Deus, não adianta, é debalde, é inútil, é em vão. Aí no versículo 16 ele diz, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Como que diz assim, é um memorial. Deus conhece a história dos homens. Deus há de puni-los, Deus há de castigá-los no tempo oportuno. Como que diz assim, não é em vão não servir a Deus. Haverá um tempo de juízo, haverá um tempo do castigo, haverá um tempo da prestação de contas. Se os homens quiserem viver separado de Deus, distante de Deus, dos preceitos, da Bíblia, é um direito de cada um. Agora, eu estou aqui para divertir, para alertar. Minha função aqui, qual é? Alertar, divertir. Dizer, olhe, cuidado com suas escolhas, com suas decisões, porque haverá um dia de julgamento, dia de juízo. Mas vamos ver o que é que ele diz no versículo de número 2? Assim? Ou seja, para quem desobedece, fogo, castigo, juízo. Mas para vocês que temem o meu nome, como que diz assim, nos dias de Malaquias, os servos de Deus, que guardavam a palavra de Deus, ele diz assim, para vocês que temem o meu nome, nascerá o que? O sol da justiça. Aqui é um dos títulos atribuídos a Cristo, ele é apresentado no livro de Malaquias como o sol da justiça, trazendo salvação das suas asas. Isso é o quê? É uma profecia messiânica, falando de Cristo, o nosso sol da justiça, que vai trazer salvação. Na verdade já trouxe, né? Para Malaquias era futuro, que traria salvação. Para nós é passado, é presente. Ele já veio, já trouxe salvação. E essa alegria que ele vai trazer, ela é tão grande, que ele até faz aqui uso de uma comparação, usando uma figura de linguagem. Observe, ele diz assim, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estebaria. Glória a Deus. Uma imagem que os agricultores, né, os pecuaristas, o povo israelita conhecia muito bem. O boi, quando estava preso na estebaria, que abria as portas da estebaria e ele vê aqueles pastos, saía saltando de alegria, porque estava solto, já não estava mais dentro da estebaria, estava solto no pasto, agora poderia comer à vontade. Então o que é que nós aprendemos com essa mensagem de Malaquias?
bem como todos os textos que lemos, nós percebemos isso, que às vezes a gente vê, né, o mundo aí, nas suas orgias, nos seus prazeres, nas suas festas, nos seus carnavais, brincando, zombando, escarnecendo de Deus. E parece que isso vai ficar por isso mesmo, parece que isso não tem jeito, as injustiças, assim, tudo ocorrendo contrário aos preceitos da palavra de Deus, mas o que é que nós aprendemos? Haverá um tempo que vai chegar o fogo lá, vai chegar o juízo, vai chegar o castigo, como ocorreu nos dias lá de Sodoma e Gomorra, como ocorreu lá na geração de Noé. Haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia de castigo. Agora, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que guardam a sua palavra, aí a promessa é: nascerá o sol da justiça. Isso fala da obra de Cristo, trazendo salvação. E quando nascer esse sol da justiça, vamos pensar isso num aspecto futuro escatológico, né? Para aqueles que herdarem a salvação e a vida eterna, aí nós vamos, assim, desfrutar de uma vida de gozo, de paz e de alegria com o Senhor Jesus por toda a eternidade. De forma que nós podemos dizer que vale a pena servir a Deus, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena renunciar ao mundo com todas as suas orgias, porque o que nos aguarda, o que nos espera é algo glorioso. E Cristo já veio, já ofereceu a salvação a todos os homens, já morreu na cruz do Calvário por nós, e cabe a nós abraçarmos, recebermos, conquistarmos essa salvação que já nos foi oferecida através de Cristo Jesus.